Proprietários estão tendo dificuldade em pagar suas hipotecas. 14 milhões de pessoas fizeram uma hipoteca nos últimos 3 anos. 7 milhões delas perderão suas casas. Isso é loucura. O Fed pensou que isso era um pequeno problema quando a crise foi discutida pela primeira vez. Este era um problema de hipotecas subprime e continuou crescendo e crescendo e crescendo. Hipotecas que foram ar funcionários do governo S.A. Ling para evitar o colapso do gigante banco de investimento Lehman Brothers. Estamos tendo uma corrida eletrônica aos bancos. A estimativa do Federal Reserve era de que 5,5 trilhões de dólares teriam sido retirados do sistema de mercado monetário dos Estados Unidos. Teria levado ao colapso toda a economia e em 24 horas a economia mundial teria entrado em colapso. Teria sido o fim do nosso sistema econômico tal como o conhecemos. O Congresso não conseguiu agir em tempo útil, pelo que a Fed sentiu que era importante estabilizar a economia, o que não é o papel normal de um banco central, nem deveria ser, enquanto os políticos debatem a questão. O Fed agiu. Usou sua independência política e poder ilimitado para criar dinheiro, fornecer trilhões de dólares em empréstimos para corporações de todos os tipos, ofuscando a ajuda do Congresso que se seguiu. O que as pessoas na Main Street e a maioria dos políticos não entenderam é que, se fizéssemos isso, não faríamos isso. Fazer algo. A General Electric teria derrubado a Berkshire Hathaway, teria derrubado a General Motors, teria derrubado o Citigroup, teria derrubado o Bank América. Quero dizer, chegamos à beira do abismo e olhamos para o lado e era um longo caminho para baixo. O Fed realmente teve que intervir quando é por isso que o Fed foi criado em 1913 para fornecer liquidez ao sistema financeiro como um todo, em um momento de pânico financeiro. O que você sabe sobre o Federal Reserve? Não há muita percepção de que o Fed é esse tipo de black caixa. Ninguém entende muito bem. Cuide da moeda. Eu não sei nada sobre dinheiro. Eles de alguma forma regulam o mercado de ações. Eu acho que somos misteriosos para as pessoas. Eu acho que eles não têm certeza do que fazemos. Parece que eles estão imprimindo dinheiro no mito que existe é que o que estamos fazendo é imprimir dinheiro. Não estamos imprimindo dinheiro, é o dinheiro dos impostos que o Fed está gastando. Não é dinheiro dos impostos. Há muito mais parecido com imprimir dinheiro do que com tomar emprestado. Você tem impresso dinheiro de forma bem eficaz. Qual é exatamente o trabalho do Fed? Controla a oferta de moeda, define as taxas de juros, regula os bancos e deve garantir a segurança e a solidez do sistema financeiro. O Fed deve ser o guardião da estabilidade financeira, evitando o caos nos mercados. Agora, geralmente, ele pode fazer isso. No verão de 2008, não foi possível fazer isso e tivemos caos, mas o que causou a crise em primeiro lugar, o que colocou a nação rica da história de joelhos, de acordo com muitos economistas e altos funcionários do Fed, foi o próprio Fed no olho do tempestade. O Fed manteve as taxas de juros muito baixas por muito tempo, o que contribuiu para a bolha nos preços das casas. Isso foi avisado na época. Isso era um livro didático. Quando você coloca taxas tão baixas, você terá um boom e uma crise provavelmente se seguirá. O Fed falhou em evitar a bolha imobiliária, o escândalo dos empréstimos predatórios, e falhou completamente em evitar a crise financeira. Então falhamos em regular a parte mais importante do nosso sistema financeiro e não acho que nenhum de nós que já trabalhou no Fed não se conforta com o fato de que alguém errou, mas acho que é importante reconhecer que houve alguns grandes erros cometidos. O sistema da Reserva Federal não falhou. Eu sei que meu tempo acabou, mas eu realmente discordo fundamentalmente do seu ponto de vista e acho que há uma inclinação natural de que as coisas estão consertadas. Mas as coisas não estão consertadas. Todo mundo quer volte e diga que as coisas estão bem agora. Veja. Resolvemos nosso problema, estamos apenas pedindo outra crise. Esta é uma experiência. Nunca fizemos isso antes, nunca estivemos aqui antes. O Federal Reserve está realmente operando pelo assento de seus calças, então eu acho que precisamos olhar com muito
Cuidado para o que o Fed fez. Talvez ainda mais importante do que olhar para trás e culpar as pessoas é a questão de qual papel os bancos centrais devem desempenhar daqui para frente, à medida que começamos a pensar que isso é uma bagunça e nós não quero fazer isso. De novo, esta não é a primeira vez que o Banco Central que criamos para proteger nossa economia nos levou ao abismo. A verdadeira moeda do mundo é a confiança. À medida que ela se esvai, o Fed pode aprender com o passado e pode fazer isso a tempo. Não tivemos grandes países afundando, incapazes de salvar seus sistemas e entrando em colapso. Isso é a crise com a qual temos que nos preocupar. Você tem que grau de confiança na sua capacidade de controlar isso 100%. Costumava haver um país chamado Grã-Bretanha, agora o chamamos de Reino Unido ou Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha era um lugarzinho minúsculo que tinha essa moeda que passou por um bom dinheiro no mundo todo. Essa moeda era lastreada em ouro. Você podia ir ao Banco da Inglaterra e trocar suas notas bancárias por ouro a uma certa taxa legal. Então o padrão ouro fazendo seu dinheiro atrelado a um metal precioso é uma forma de estabilizando seu valor e restringindo a capacidade de criar muito dinheiro em papel. Mas esse mundo desmoronou quando a Primeira Guerra Mundial começou a imprimir o dinheiro necessário para financiar a guerra. As grandes potências da Europa abandonaram o padrão ouro com a Grã-Bretanha falida e a sociedade alemã destruída pela hiperinflação. Os Estados Unidos, seu novo Federal Reserve e uma moeda lastreada em ouro surgiram antes que o Federal Reserve tivesse o poder de criar dinheiro. Se você ou eu operasse a impressora em nosso porão, seríamos falsificadores. Quando o Federal Reserve opera a impressora, imprensa eletrônica sua política monetária. Política monetária é quando o Fed usa seu poder de criar ou destruir dinheiro para diminuir ou aumentar as taxas de juros. Se isso cria mais dinheiro no sistema, o dinheiro se torna mais disponível e as taxas de juros caem. Então é mais provável que tomemos emprestado e gastemos. Se o Fed tira dinheiro do sistema, tomamos emprestado e gastamos menos, e é mais provável que economizemos. Se você está aumentando as taxas, você quer desacelerar a atividade econômica para esfriar a inflação. Quando você reduz as taxas, você quer estimular alguma atividade econômica. A mudança nas taxas pelo Fed é realmente uma questão de pedal do acelerador versus freio. Na década de 1920, o Fed começou a usar isso novo poder encontrado para dirigir a economia dos Estados Unidos. O Fed passou a administrar a macroeconomia geral. Agora, infelizmente, sua primeira incursão nisso foi a Grande Depressão. Não fez um ótimo trabalho. Os loucos anos 20 viram a primeira instância de um boom e uma crise induzidos pelo Fed. A princípio, as baixas taxas do Fed ajudaram involuntariamente a alimentar o mercado de ações e as bolhas da dívida, que fizeram com que os especuladores tomassem emprestado mais dinheiro do que o valor total em circulação. Um Fed alarmado então reprimiu, aumentando as taxas agressivamente em 1928 e preparando o cenário para uma recessão. E mercado de ações. Música. Aplausos. Bater logo depois o crash. O Fed de Nova York fez exatamente a coisa certa. Forneceu liquidez ao mercado monetário de Nova York, evitou um pânico bancário. Agora, o conselho em Washington estava preocupado que as políticas expansionistas que o Federal Reserve estava seguindo levariam a uma reativação da especulação e a uma inflação. Então o Fed interrompeu sua política de flexibilização. Bem, então os problemas atingiram
Sistema bancário e o Fed não fez nada, pois os bancos começaram a falir, as pessoas retiraram os depósitos e os colocaram debaixo do colchão. Agora, os bancos não tinham dinheiro para fazer novos empréstimos e a economia entrou em espiral. Porque ainda estávamos no padrão ouro, tivemos problemas para descobrir o que fazer, tentamos proteger nossa posição de ouro, o que exigiu aumentar as taxas exatamente no momento errado e, em vez de fornecer dinheiro suficiente para evitar que os preços caíssem, o Fed permitiu que a oferta de moeda para entrar em colapso. E foi isso que transformou o que teria sido uma recessão comum em depressão. Não foi o Fed que criou deliberadamente a grande depressão, eles queriam desesperadamente consertar o que estava acontecendo, eles apenas tinham um diagnóstico errado. Essa é uma visão amplamente difundida. Compartilhou agora o atual presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, disse que fizemos isso, nós, como o Federal Reserve. Causamos a Grande Depressão e não faremos isso de novo. Eles estavam errados e eles aprenderam com a dor e o sofrimento que todos nós sentimos. Como resultado daquele primeiro grande erro foi a Grande Depressão. O outro grande erro foi a grande inflação. Música. O melhor coisas de graça. Música. Você na próxima grande crise o problema não era muito pouco dinheiro, mas muito dinheiro. É isso que o meio da década de 1960 foi um período muito bom. Não havia inflação nem desemprego e muita autocongratulação em Washington DC, no entanto, abaixo da superfície das coisas. Havia problemas, os programas da grande sociedade do presidente Lyndon Johnson e sua escalada massiva da guerra no Vietnã aumentaram drasticamente os gastos do governo e fizeram com que os preços nos Estados Unidos disparassem. A guerra no Vietnã foi como todas as guerras, a causa de uma inflação orquestrada pelo governo para proteger o valor do presidente do Fed, Bill Martin, precisava aumentar as taxas de juros como fazia desde 1951, mas Lyndon Johnson era um tipo diferente de presidente. Johnson disse não queremos que as taxas de juros subam. Não queremos descarrilar a grande sociedade, não queremos criar uma recessão. Temos uma guerra para lutar e o Fed cedeu, os resultados foram desastrosos no Vietnã e então os programas da grande sociedade de Johnson. Além disso, havia muita demanda pela economia, criando essa imensa inflação e em 1971 ficou claro que o dólar não pode mais ser trocado por ouro. Finalmente o presidente Nixon, diante de uma câmera de televisão, eu ordenei ao secretário do Tesouro que suspendesse temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro ou outros ativos de reserva, e isso deu início à era moderna da inflação. Pela primeira vez na história o dólar era apenas um pedaço de papel, apoiado apenas pela fé no Federal Reserve e suas políticas. Agora o que isso significa para você? Seu dólar valerá tanto amanhã quanto vale hoje. Essa promessa era tão boa quanto as ações do Fed por trás, mas cedendo à pressão de Nixon e agarrando-se a teorias econômicas falhas, o Fed se recusou a aumentar as taxas na década seguinte. O custo de vida mais que dobrou, pois o dólar perdeu mais da metade de seu valor. Quando os anos 70 terminaram, eram total os preços da bagunça subiram vergonhosamente durante a presidência de Carter. As pessoas começaram a dizer que nós não queremos isso, não vamos tolerar políticas que criem inflação contínua. Eu realmente odeio isso porque você paga muito por tão pouco. Os preços das boas noites nos Estados Unidos durante os primeiros 3 meses de 1979 aumentaram a uma taxa anual de 133%. A questão é por quanto tempo isso vai continuar. A inflação está fora de controle. A resposta provavelmente por anos. O presidente Carter se viu na defensiva porque a inflação estava se tornando muito impopular. A inflação é nossa amiga, e foi quando Carter nomeou Powell Volcker. Quando eu fui nomeado por Jimmy Carter, estava meio que contra isso. Era um período muito difícil, as pessoas não gostam de aumentar as taxas de juros, não é muito popular e havia alguma resistência e medo de criar uma recessão e assim por diante. Volcker tentou fazer com que os governadores do Fed para empurrar as taxas de juros para cima. Sem sucesso, então ele tentou uma abordagem diferente, persuadindo-os a se concentrarem no controle da oferta de moeda, e quando ele diminuiu a
Taxa de crescimento da moeda de forma previsível. A taxa de juros subiu muito, nem ele, nem eu, nem ninguém tinha ideia de quão alto a indústria seria de 8% a 9% a 10%, 15%, 18%, 19%, 20%, 21% realmente os níveis mais altos da história americana. Ele me disse eu. Nunca pensei que teríamos que ir para 20%, mas ele fez isso, exigiu coragem. Agora o Fed estava ciente de que isso quase certamente produziria uma recessão e Volcker diz que vou manter minha política, embora a recessão que começou em 1981 tenha sido a mais longa recessão na história do pós-guerra. Nesse período de alguns anos, a visão do mundo sobre a visão política do papel do Federal Reserve e sua importância no país mudou drasticamente. Se essas decisões tivessem sido deixadas para os políticos, é inconcebível que eles teriam votado por uma recessão tão profunda. Para reduzir a taxa de inflação, isso é uma espécie de falha genérica dos sistemas políticos. Pedir aos membros do Congresso para votar em coisas que causam dor a curto prazo para benefícios a longo prazo, e é muito difícil obter votos. É bom que tenhamos líderes que se levantam e fazem a coisa certa agora e depois têm uma visão de longo prazo. Poderíamos usar mais disso. Paul Volcker me informou sobre sua decisão de não aceitar um terceiro mandato como membro e presidente do Conselho do Federal Reserve. Eu aceito que, com a inflação domada, Volcker era dispensável e o presidente Reagan não o renomearia para um terceiro mandato, mas Volcker restaurou a fé no dólar e no nosso Banco Central, e ele lançou as bases para uma era de prosperidade sem precedentes. Caberia ao próximo presidente mantê-la viva, e por muitos anos parecia que ele música teve sua manhã novamente na América, sua esquerda no B. O período de meados da década de 1980 até cerca de 2007 foi uma era caracterizada por recessões leves e expansões medidas, e por uma visitabilidade aparentemente ilimitada que os economistas chamaram de grande moderação. Ela reflete a ideia de que o Fed está no topo das coisas e o sentimento de que o Fed merece o crédito, e você sabe que eles meio que levaram o crédito. A economia foi muito bem. Nós tivemos mercado de ações em ascensão. A Guerra Fria chegou ao fim. A maior parte do mundo se interessou mais em economias de mercado. A economia estava crescendo, o desemprego estava baixo. Mas surpreendentemente, ao mesmo tempo, tivemos muito pouco inflação, e como resultado disso, esta foi uma era de ouro para o Fed, e eu acho que houve uma mudança na atitude pública em relação ao papel do governo. O governo não é solução para o nosso problema, o governo é problema. Estava nesta atmosfera de fé nos mercados e na falta de fé no governo que Alan Greenspan, um defensor do livre mercado que desconfiava do governo, foi escolhido para liderar a agência mais poderosa do governo. Greenspan, como é amplamente conhecido, foi na época um discípulo do radical individualista Ir. Eu sou a favor de um absoluto menos diga economia justa, livre e desregulamentada. Se você separar o governo da economia, você terá cooperação pacífica e harmonia e justiça entre os homens. Uma das grandes ironias de sua carreira e da nossa vida nacional, Greenspan, chamado cara do Irene, tornou-se o principal fixador de preços de o primeiro teste de Greenspan viria imediatamente nos últimos 5 anos. O mercado de ações dos Estados Unidos mais que triplicou em valor como resultado da queda das taxas de juros, da baixa inflação e de uma fé redescoberta no capitalismo americano. A questão é, senhoras e senhores, que a ganância, por falta de uma melhor palavra, é bom, embora a ganância não fosse novidade em Wall Street. Os meios para satisfazendo-a foram pela primeira vez o mercado estava fazendo uso generalizado de produtos financeiros complexos, como derivativos. Este foi o pior dia da história da Bolsa de Valores de Nova York. O Dow caiu mais de 500 pontos, perdas de papel mais de 500 bilhões. O medo no mercado se espalhou rapidamente, e então o Federal Reserve baixou as taxas muito rapidamente e forneceu liquidez muito abertamente a Alan Greenspan. Lidou com esse evento com muito sucesso, tranquilizou os mercados, flexibilizou a
Política monetária, você diz que isso é realmente bom, é por isso que você quer que essa política monetária seja do jeito que é, e então houve uma lição lá, você sabe que você pode intervir. Você pode acabar com a crise, foi um momento histórico, mas veio com um precedente perigoso. De agora em diante o Fed seria esperado para reduzir as taxas com base não apenas em problemas na economia real, mas no mercado de ações, assim como o presidente do Fed, Alan Greenspan, não queria ver nenhuma regulamentação dos bancos de mercados e, por outro lado, ele está puxando interruptores e movendo alavancas, e você sabe mais do que qualquer presidente do Fed, antes ou depois de ter deixado de lado seus ideais para resgatar o mercado. Greenspan logo dominaria a arte da intervenção. O que se seguiu foi a mais longa expansão econômica e o maior boom do mercado de ações na história dos Estados Unidos. Um economista sem experiência bancária anterior tornou-se o maestro da música. Bem, eu estava no Fed de meados de 1994 até 1996. Eu era vice-presidente. Agora isso não é um trabalho tão alto quanto parece quando Alan Greenspan é o presidente. Todos nós sabemos que quando o presidente Greenspan fala, o mundo ouve. Quando todas essas coisas aconteceram, Alan Greenspan estava tão perto de Deus quanto alguém pode chegar e ainda estar nesta terra. Antes de tudo, ninguém deveria ser deificado, porque nenhum de nós é Deus. O que aconteceu com Greenspan, e um corolário da deificação, é que as pessoas pensam que você sabe e que você sempre acertará. A manifestação concreta disso dentro do Federal Reserve é que se tornou muito difícil criticar Greenspan. De qualquer forma, quero dizer, quem quer levantar Deus, mas brincar de Deus com o ciclo de negócios teve consequências, e o Fed logo enfrentou um novo desafio e um novo tipo de inflação, um tipo de inflação que aprendemos a chamar de inflação de ativos, que são preços, não de bens subindo, mas de ações, títulos, imóveis e outros ativos de investimento subindo em Wall Street, o que é conhecido como mercado em alta, e todo mundo é a favor. Nunca tivemos neste país um período em que o mercado de ações subisse 15% ao ano por um período prolongado de tempo, e as pessoas pensavam que isso estava acontecendo. Para continuar, todo mundo ama um boom. Quem está aí que não gosta disso? Mas Greenspan estava preocupado que o boom fosse realmente uma bolha, mas os mercados se recusaram a ouvir, e em vez disso ligaram um mensageiro às pessoas. Estavam dizendo: faça seu presidente ficar fora dos nossos negócios, não fale no mercado de ações. Então Greenspan, que gosta de ser apreciado de quase todas as outras coisas, o desistiu dessa ideia. O mercado de ações estava muito alto e, em vez disso, começou a torcer por ele. Greenspan nunca mais se inclinaria contra o vento da opinião popular. Como ações atingiu níveis recordes, ele se recusou a usar seu poder para resfriar mercados superaquecidos e, em vez disso, interviria agressivamente ao primeiro sinal de fraqueza. Os investidores foram abalados pelo quase colapso de uma grande operação financeira. A Long Term Capital Management era um grande fundo de hedge administrado por alguns pessoas muito inteligentes, mas eles adivinharam errado que o Federal Reserve dos Estados Unidos providenciou um resgate de 3,5 bilhões de dólares por credores de longo prazo. Então esse suposto libertário estava presidindo a socialização do risco em nossa economia. É perfeito. Então não somos um mercado livre, então há um invisível, há uma mão benevolente que não, é assim que acontece, mas não é isso a maneira como pensamos que Greenspan estava agindo, de maneiras que seus antecessores nunca agiram, tanto que Wall Street deu a isso um nome: a proposta de Greenspan. Então a proposta de Greenspan é a ideia de que você pode correr qualquer risco e pode, na verdade, colocá-lo para o Fed. Veja se o mercado sai muito do controle, eu vou te resgatar. É basicamente assim que os traders interpretam. Em outras palavras, é um apoio, é algo abaixo de você que te apoia em tempos adversos, e quando você resgata as pessoas de seu próprio comportamento, bem, então elas são mais provavelmente se envolveriam em
Comportamentos cada vez mais arriscados, o Fed pensou que poderia proteger o mercado com dinheiro fácil, mas sua promessa de uma rede de segurança desencadeou uma onda de dívida de empréstimos de bar. Risco Música não apenas transformou a economia, mas distorceu durante o reinado de Greenspan. Setor financeiro dobraria sua participação na economia. Empresas que antes vendiam produtos agora venderiam empréstimos. General Electric era essencialmente um fundo de General Motors, etc. Empresas de automóveis, elas não ganhavam dinheiro vendendo carros, elas ganhavam dinheiro financiando carros. E empresas que antes trabalhavam a serviço de seus clientes agora teriam lucros enormes negociando para si próprios, projetando produtos financeiros cada vez mais exóticos, como derivativos que, ao contrário dos ativos tradicionais, eram comprados e vendidos em segredo e deixados completamente música desregulamentados. Os derivativos financeiros cresceram a um ritmo fenomenal e contribuíram para o desenvolvimento de uma sistema financeiro mais flexível e eficiente, apesar do facto de os derivados estarem no centro tanto do crash de 87 como do resgate do LTCM. Greenspan resistiu a qualquer tentativa de os regular. Estou muito preocupado que possamos pôr em prática um conjunto de novas formas de regulamentação governamental. Todos os tipos que não funcionarão. A ideologia de Greenspan venceu. E 10 anos depois o contribuinte dos Estados Unidos gastaria mais de 182 bilhões de dólares para resgatar a unidade de derivativos não regulamentados da gigante dos seguros AIG. As pessoas inteligentes que administram os mercados financeiros são tão habilidosas que podem cuidar de todos esses problemas eles mesmos, que soam como uma caricatura. Mas as pessoas realmente acreditam que muitas pessoas realmente acreditam nisso, e algumas delas estavam administrando grandes agências reguladoras, como Alan Green. Músicas pé no Fed estava oferecendo aos mercados um negócio incrível, sem regulamentação, para evitar que você assumisse riscos, mas se suas apostas fossem taxas de juros mais baixas erradas para resgatá-lo, as ações dos Estados Unidos logo se tornaram mais supervalorizadas do que em qualquer outro momento da história da música. As ações atingiram níveis astronômicos, as pessoas estavam formando novas empresas sem nenhum plano de negócios e os investidores estavam dando dinheiro a elas. Era absolutamente ridículo. Nós estávamos preocupados com isso no Fed e falamos muito sobre isso. Deveríamos aumentar as taxas de juros em uma tentativa de furar a bolha antes que ela ficasse muito ruim, ou não, e decidimos que não. Enquanto bolhas que estouram dificilmente são benignas, as consequências não precisam ser catastrófico para a economia. 3 meses depois que a bola caiu, o mercado de ações também caiu. O colapso do tom e os ataques de 11 de setembro colocaram à prova a visão de Greenspan de que as bolhas poderiam ser limpas depois, e ele respondeu rapidamente com uma série de cortes nas taxas de juros para suavizar golpe. Ali havia um grande medo depois do 11 de setembro de que estávamos caminhando para uma grande recessão que não aconteceu. Então acho que as pessoas que tinham essa visão durante o colapso da bolha de 2000 se sentiram muito justificadas de que era uma abordagem razoável. Se essa é a crise, o boom certamente valeu a pena. Você concorda com isso, certo? Certamente parecia que Greenspan tinha feito isso de novo, mas havia um porém: o Fed havia suavizado a crise com cortes agressivos nas taxas de juros, e agora esses mesmos cortes desencadearam outro boom. Taxas mais baixas significam pagamentos de hipotecas mais baixos, o que criou uma bolha insustentável no mercado imobiliário. No atual cenário de dificuldades economia, muitos americanos se refugiaram investindo no mercado imobiliário. Fed diz que o mercado imobiliário é sólido, mas outros dizem que há motivos para cautela. A habitação não cria bolhas facilmente. Os proprietários de imóveis não estão procurando especular nem perto do grau de investidores em ações, então você temos que tentar, e o Fed fez exatamente isso. Então acabamos encorajando um boom imobiliário. Nós, sendo o Federal Reserve, acabamos encorajando um boom imobiliário. Vou continuar a defender essas decisões porque não tivemos crescimento de emprego após o fundo da recessão.
A extração de o capital próprio das casas teria sido um apoio significativo aos gastos do consumidor. Se não fosse por isso, o fenômeno da atividade econômica teria sido notavelmente mais fraco e o Fed começou a pressionar para baixo essa taxa de juros para controlar a chamada taxa de fundos federais até 1%. Você mal conseguia ver que era tão pequeno e parte disso foi intencional a parte do Fed para fazer com que todos nós assumamos mais riscos do que normalmente assumiríamos. Eu amo aquela casa. Além das escolas. As crianças têm 3 anos e 1. Elas vão crescer. O que essa listagem tem de especial? John, vocês conseguem fazer isso? Pode fazer. Isso, ok, você está brincando música. Comigo, ao diminuir o preço do dinheiro, o Fed estava aumentando os preços das coisas compradas com dinheiro emprestado. Nós favorecemos o mercado imobiliário, por exemplo, porque não queríamos ver as pessoas sem emprego, bem intencionados, mas as consequências são que criamos os incentivos para empréstimos e levamos as famílias a níveis de dívida que ninguém teria imaginado há 20 anos, não apenas há 50 anos. O presidente Bush assinou um projeto de lei sobre habitação que fazia parte de sua sociedade de propriedade. E ele disse o quão bom isso era. Se as pessoas tivessem casas, a construção de novas casas seria a mais alta e quase 20 anos as taxas de propriedade de casas seriam as mais altas de sempre, mas elas não tinham nenhum investimento na casa, eles não tinham nenhum patrimônio na casa, então o que eles possuíam? Eles não possuíam nada, eles possuíam a hipoteca, que se as coisas piorassem, eles poderiam entrar em default e eles entraram agora. Há muitos de pessoas que querem criticar as famílias americanas por serem barres. Os americanos tomaram muito dinheiro emprestado, em parte porque não entenderam como poupar com prudência, como pedir dinheiro emprestado de forma responsável e não entenderam completamente que os valores das pensões e os preços das casas nem sempre vão subir. Acho que é isso. Acho que eu nunca iria subestimar a inteligência do consumidor americano. Tipo a sabedoria coletiva que eu acho que geralmente é muito boa, nós demos a eles taxas de juros muito baixas em 2003, 2004, adivinhe, eles pegaram muito dinheiro emprestado. Então parecia que o Fed fizeram um ótimo trabalho e estavam meio que se dando tapinhas nas costas. Parece haver evidências suficientes de que nossa estratégia de abordar as consequências da bolha, em vez da bolha em si, foi bem sucedida. Não foi um bom ano para previsões otimistas. Você sabe como é uma economia saudável: cresce quando as pessoas ganham dinheiro e saem e o gastam da mesma forma que uma economia doentia cresce e as pessoas pedem dinheiro emprestado e saem para gastá-lo. As baixas taxas do Fed ajudam a estimular a duplicação da dívida hipotecária, transformando o sonho americano em uma tragédia para milhões de famílias. Mas a verdadeira onda de empréstimos não aconteceu na Main Street. Seduzida pelas mesmas baixas taxas, os maiores bancos do mundo aproveitaram a oportunidade de multiplicar os seus lucros com empréstimos massivos próprios ou, como dizem em Wall Street, com alavancagem musical. E é aqui que a verdadeira atrocidade nas taxas de juros se manifesta. A principal taxa de juro da Reserva Federal, que era apenas 1%, os grandes bancos emprestam esse dinheiro em uma hipoteca a 5 ou 6%. Agora, se eu puder pegar dinheiro emprestado a 1% e emprestá-lo a 6%, vou ter um lucro tremendo com isso. Esse era o problema com as baixas taxas de juros. As instituições financeiras tomaram muito emprestado e se tornaram descuidadas com os empréstimos. Elas conseguiram pedir dinheiro emprestado de graça e ganhar taxas enormes para emprestá-lo. Wall Street começou simplesmente a dar dinheiro. Você sabe, empresas como a Lehman Brothers tomaram emprestado a essas baixas taxas de juros. Fez hipoteca de volta a títulos na base dele e espalhá-lo ao redor do mundo. Uma família crescente com muitas dívidas, um jovem casal sem entrada. Um empresário cuja renda era difícil de documentar. Cada um deles teve um empréstimo imobiliário recusado por 3 credores diferentes. Eu sou com a Countrywide e consegui que todos eles fossem aprovados. Agora o Fed não fez isso. Os bancos fizeram isso, mas o Fed poderia e deveria ter impedido que essas hipotecas malucas fossem concedidas. O Fed poderia ter cortado sua
Especulação facilmente, mas a atmosfera em Washington então foi bem o oposto. Temos uma preocupação excessiva com a propriedade da casa e seu papel na economia. Esta não é a situação do ponto com. As casas que estão ocupadas podem ver um fluxo e refluxo no preço, mas você não verá o colapso que você vê quando as pessoas falam sobre uma bolha para definir padrões para hipotecas. Teria ido diretamente contra o ambiente político federal. Reserve teria sido muito corajoso e eles deveriam ter em retrospecto o Fed. Tinha autoridade única para regular todos os credores hipotecários, finalmente usou isso em 2008 e eles poderiam ter parado a unidade subprimida. Lehman, você tinha autoridade para impedir práticas de empréstimos irresponsáveis que levaram à crise das hipotecas subprime. Você foi aconselhado a fazer isso por muitos outros e agora toda a nossa economia está pagando o preço, pois o mandato de Alan Greenspan chegou ao fim, sua transformação da economia americana foi concluída, um setor financeiro de proporções descomunais, habitação inchada por empréstimos, um desmantelamento do sistema regulatório e uma ilusão coletiva de que tudo estava bem, onde você acha que cometeu um erro. Então eu cometi um erro ao presumir que o interesse próprio dos bancos e outros era tal que eles eram mais capazes de proteger suas próprias empresas. Eles apenas presumiram que era isso que o mercado privado estava a fazer e as pessoas no mercado privado sabiam o que estavam a fazer, o que ainda deixa em aberto a questão que penso que os historiadores vão analisar durante muito tempo. Suponhamos que Greenspan e a Fed tinham essa crença, porque os eventos como eles estavam acontecendo. Não shake that música. Crença de que uma das nomeações mais importantes de um presidente como presidente do Federal Reserve, minha primeira prioridade será manter a continuidade com as políticas e estratégias políticas estabelecidas durante os anos do período verde. Como o governador do Fed, Ben Bernanke passou os anos de pico da bolha imobiliária promovendo seus mentors dinheiro fácil, regulamentação do LAX assumindo o comando. Ele não tinha ideia de que colheria o que ele música plantou. Temos tantos economistas vindo ao nosso ar e dizendo: ó, isso é uma bolha e vai estourar. Qual é o pior cenário se de fato vissemos os preços caírem substancialmente em todo o país? Bem, acho que não concordo com sua premissa. É uma possibilidade bastante improvável. Nunca tivemos um declínio nos preços das casas em nível nacional, então o que eu acho é mais provavelmente o que o banco deveria ter dito é que ele nunca caiu porque nunca teve uma bolha antes. Os dados de Robert Schiller mostram uma série de preços incrivelmente estáveis de 100 anos, seguidos de repente por uma montanha do Himalaia que está subindo muito rapidamente em 3 anos. O banco é o acadêmico perfeito. Ele é não olhando para os preços das casas, ele acredita tão profundamente na eficiência do mercado que não pode haver uma bolha imobiliária, então por que se preocupar em procurá-la? O Fed bancário realmente estragou tudo e eles simplesmente não viram isso chegando. Os problemas no mercado subprime parece estar provavelmente contido, pelo que a magnitude de o que estava por vir foi completamente descontado e então em algum momento as pessoas percebem que realmente se excederam. As ações foram esmagadas. Hoje as finanças atingiram muito duramente o Bank of America caiu 40% em um dos piores dias de todos os tempos neste mercado movido pelo medo. Alan Greenspan disse a todos para pegar uma taxa teaser e o banco está sendo um acadêmico. Ele não tem ideia de quão ruim está lá fora. Ele não tem ideia de como a crise se desenrolou. O Fed apenas percebeu vagamente suas verdadeiras dimensões. Foi uma corrida bancária, mas que não tinha relação com as de o passado, envolvendo não apenas os bancos que o Fed foi criado para proteger, mas os fundos de investimento de hedge, bancos e conglomerados de seguros que o Fed permitiu que se escondessem de sua supervisão. Empresas chamadas AIG estão em grandes apuros. Eles precisam de dinheiro que ninguém tem para dar. Agora a falência da AIG teria significado uma corrida aos 50 maiores bancos do mundo. Eles não teriam sobrevivido ao golpe de capital. Vimos o que aconteceu quando uma ou duas grandes empresas quase faliram. Imagine se 10, 12 ou 15 empresas tivessem falido, o que é onde estávamos quase
Você tem que ter crédito para operar se mantivemos as taxas muito baixas por muito tempo. Isso é a história confrontado com a situação em que o coração parou de bombear. Tivemos que ser o marca-passo e fazê-lo funcionar novamente. Os contribuintes americanos acordaram esta manhã para aprender que seu dinheiro compensa um pacote de resgate que o Federal Reserve preparou para salvar a AIG durante a crise. O Fed injetaria trilhões de dólares em empréstimos de emergência para bancos, corporações e governos ao redor do mundo, embora os movimentos fossem uma extensão lógica da ideologia do Fed, e eles eram sem precedentes. Você está se comprometendo nesta entrevista que não vai deixar nenhum desses bancos falir, que não importa como seus balanços realmente pareçam, eles não vão falir, eles não vão falir. O banco sozinho parou a corrida, mas quando seu resgate não conseguiu dar um impulso à recuperação, o Fed e o PO com as taxas de juros já em zero, a única maneira do Fed de estimular a economia era imprimir mais dinheiro. A técnica chamada flexibilização quantitativa ou música, que começando em 2009 o Fed comprou mais de 1,3 trilhão de dólares de hipotecas e dívidas de credores falidos Fannie Mae e Freddie Mac. Foi uma nacionalização temporária do mercado de hipotecas. O que se seguiu foi a maior alta de ações desde 1932, quando os mercados vacilaram. Em 2010 o Fed anunciou uma segunda rodada de Q2. Se a venda de Greenspan tivesse sido sussurrada, a venda de banco agora era alto e claro. O peso pesado dos fundos de Ed David Pepper arrecadou um recorde de 7,5 bilhões de dólares investindo em finanças. Como você fez isso em 09? O que você viu foi fácil. O governo disse a você o que eles iriam fazer. Eles disseram que queriam um mercado em alta. Ok, então o que eu vou dizer não ao Fed? Eu discordo de você. Então o que eu tenho é que eu tenho duas situações diferentes. Uma que a economia melhora por si só. A outra situação é que o Fed entra com dinheiro agora. Até o ponto que o Fed entra com dinheiro, o mercado de ações pode cair um pouco, mas não tanto, porque eu tenho uma opção de venda. Você tem que amar uma opção de venda, especialmente quando o governo está emitindo música. Bernanke salvou o sistema, ou ele ainda estava crivado dos mesmos empréstimos e instituições ruins, grande demais para falir. Só agora acelerado pela lei de mercados livres da sobrevivência do mais apto. Estamos em um ponto agora onde o consumidor não está em posição de continuar tomando empréstimos. Os bancos não estão em posição de emprestar. O sistema bancário ainda está, na minha opinião, insolvente. Ainda está música quebrada. Ben Bernanke liderou o Fed através de uma das piores crises financeiras que esta nação no mundo já enfrentou. A grande moderação começou como uma homenagem ao mercado livre, mas hoje não poderia estar mais longe desse ideal. Dois presidentes nomeados por presidentes republicanos e democratas criaram uma economia mais centralmente planejada do que nunca em nossa história, totalmente dependente de crédito cada vez mais barato do nosso Banco Central, de 20% para zero, quedas e taxas de juros resgataram investidores em inúmeras ações trans. Cada vez a resposta é mais dívida alimentando o crescimento, mas enquanto essa montanha de dívida forneceu combustível de foguete para a habitação e finanças, o crescimento geral na verdade desacelerou à medida que mais de nossos recursos, muitas de nossas melhores mentes, buscavam não medicina nem engenharia, mas o jogo de soma zero da especulação financeira. Criar transações financeiras não é produção, não faz nada para o seu padrão de vida. Exceto para algumas pessoas que são capazes de trabalhar em um banco, observar o preço de suas ações subir, vender as ações e então eles têm a riqueza, mas eles têm que vender as ações para fazer música. Isso, então entenda o que acontece quando os preços das ações sobem da mesma forma. A habitação não nos torna melhores, ajuda as pessoas que possuem
ações e prejudica as pessoas que não possuem ações. Você sabe, uma riqueza tremenda foi criada nos mercados financeiros que não pareceu ser acompanhada por nenhuma grande melhoria na economia e nas rendas de outras pessoas. E então o que vemos é que esse aumento na riqueza é na verdade apenas uma redistribuição para aqueles que possuem riqueza, para longe daqueles que não possuem. Então você tem uma ilusão de riqueza que certas pessoas no Fed acreditarão. Que eu sempre acreditei que subestimamos o impacto dos preços das ações na atividade econômica. Não sei para onde o mercado de ações está indo, mas direi que se continuar alto, isso estimulará mais a economia do que qualquer coisa que temos falado sobre hoje ou qualquer coisa que qualquer outra pessoa esteja falando. Mas apesar de todos os booms, resgates e dinheiro fácil desde 2000, nenhum emprego líquido foi criado nos Estados Unidos e o crescimento per capita no setor privado está estagnado em música. Zero. Então não está funcionando e tudo o que se pode dizer com relação a esta crise atual é a que vamos nós novamente. O Federal Reserve anunciou hoje planos para comprar $40 bilhões em títulos hipotecários de um mês até novo aviso reduzindo as taxas de juros. Isso afeta os preços das ações, isso afeta os preços das casas. Se as pessoas se sentem melhor porque seu 401k parece melhor e sua casa vale mais, elas estão mais dispostas a sair e gastar, mas pode ser um problema criado por dinheiro para nada. Realmente pode ser resolvido por cada vez mais do mesmo. Os grandes bancos estão acumulando lucros e ainda assim os empréstimos para pequenas empresas realmente diminuíram no terceiro trimestre. Alguém está pagando o preço pelas baixas taxas de juros. Somos você e eu que temos contas no mercado monetário que estão ganhando 27%. Quero dizer, trabalhei para economizar esse dinheiro e agora, de uma só vez, o Fed decide que não recebo nada por esse dinheiro para resgatar os bancos, o que para mim ultrajante. Não são mais apenas os de fora que criticam os esforços de Beran para desempenhar o papel de herói dos mercados financeiros. Imprimir dinheiro não produz bens e serviços, não contrata pessoas. Pode parecer o remédio certo a curto prazo, mas a cura pode ser pior do que a doença. Em alguns casos, podemos pedir emprestado toneladas e toneladas de dinheiro a taxas de juros muito baixas e podemos continuar a fazer isso por algum tempo. O problema vem no longo prazo. Quanto tempo isso vai durar? Quando esse jogo vai acabar e como ele vai acabar, livre das restrições dos padrões ouro. O único limite para a capacidade do nosso governo de tomar emprestado e imprimir é a confiança das pessoas ao redor do mundo. Lugar mundial. Em nosso US é a primeira vez na história de nossa nação cortando a classificação AA mais alta do país para a mais duplo. Mas quanto tempo um sistema baseado em dólar pode durar se tomarmos essa confiança como certa de que os Estados Unidos podem pagar qualquer dívida que tenham porque podemos sempre imprimir dinheiro para fazer isso? Então não há probabilidade de colapso. Como o dólar pode ser outra coisa senão a maior marca monetária do mundo? A Coca-Cola do dinheiro, como pode ser outra coisa senão bem, se você produzir o suficiente desses pedaços de papel verde, se você joga seu peso longe demais como a única superpotência do mundo, coisas ruins acontecem por anos, o país vive além de suas possibilidades como um membro do Euroxil, como uma crise da dívida que começou na Grécia agora ameaça toda a Europa. É claro que o dinheiro fácil não tem sido mais gentil com os governos do que foi com os proprietários de imóveis e, embora os Estados Unidos possam não ser a Grécia, a lição é cautelosa. No entanto, nenhuma nação poderosa é grande demais para falir e então você tem a mãe de todas as crises, grandes países afundando, incapazes de salvar seus sistemas e entrando em colapso. Essa é a crise com a qual temos que nos preocupar. O tempo para fazer boas escolhas foi nos anos 90 e no início nos anos 2000, não fizemos boas escolhas como país, como um Estado americano, e agora enfrentamos uma série de
Escolhas ruins, mas se não fizermos a escolha desconfortável hoje, criaremos escolhas ainda mais desconfortáveis no futuro. Estrada quantas vezes você já ouviu alguém música dizer que se eu tivesse o dinheiro dele eu faria as coisas do meu jeito música? Você sabe, em algum momento nos últimos 20 anos parece que perdemos de vista quem somos e nós éramos mais preocupados com os tipos de casas em que vivíamos e com a velocidade dos carros que nós dirigimos. Os Estados Unidos consumiram mais do que produziram sistematicamente por pelo menos uma década. Que país, pergunte a si mesmo na história, pode fazer isso indefinidamente para sempre? O governo e o Federal Reserve estão contínuo a encorajar as pessoas a gastar seu dinheiro, que não é uma economia estável. Então, em outras palavras, a economia dos Estados Unidos provavelmente não crescerá tão rápido quanto possível, mas tudo bem se pudermos aprender a ficar felizes com o que temos, em oposição ao sistema totalmente projetado para fazer com que as pessoas queiram mais do que têm e elas são infelizes a menos que tenham mais que música. Sabem que é tão difícil encontrar um homem rico em música. Dez com S. Música. Agora a questão interessante é quando você está nesse caminho há tanto tempo e os desequilíbrios cresceram tanto, qual é o processo para sair do caminho ruim para um melhor? Você tem que criar algo que o mundo quer e é para isso que temos que voltar nos Estados Unidos. O que impulsiona o crescimento a longo prazo é o mundo real: educação, gastos de capital, a qualidade dos seus trabalhadores são as coisas com as quais você deve se preocupar. Nós somos ainda o maior exportador do mundo, temos o capital humano, o conhecimento de que precisamos para ter os incentivos de alguma forma, precisamos para ir para uma economia que esteja usando seus recursos, operando em pleno emprego, mas fazendo isso de uma forma que não dependa de bolhas. Qualquer lugar que seja um uso responsável e sólido de recursos, o que significa que você precisa ter taxas de juros que não desencorajem a poupança, menos subsídios para a habitação, dívida e consumo doméstico, para que você possa retomar o crescimento de uma forma mais saudável do que o fardo de a dívida vai diminuindo gradualmente, mas é claro que a transição está fadada a ser dolorosa e então a questão se torna: quanta dor de curto prazo para quanto ganho de longo prazo? O fim da inflação que aconteceu porque o público queria que acontecesse. Acontece que este é um país democrático. O que queremos que o Federal Reserve faça por nós para a cidadania? Queremos que eles forneçam baixa inflação e crescimento relativamente estável, mas podemos esperar que eles façam um trabalho melhor no futuro do que eles fizeram em média o passado. É tentador acreditar que a crise acabou, mas estamos apenas passando pelo olho da tempestade para nos libertar do ciclo de altos e baixos. O Fed deve encontrar um novo caminho a seguir, por isso é uma encruzilhada muito importante para nós. Estaremos dispostos a apoiar o Banco Central à medida que aumenta as taxas de juros para níveis em que a poupança se torna algo que você valoriza novamente, para que nossa sociedade possa realmente começar a construir para o futuro da música. É fácil para mim sentar aqui e dizer que é assim que precisamos fazer, mas é muito difícil de implementar para qualquer um, para o Congresso, para o presidente e para o Banco Central dos Estados Unidos. Mais do que nunca em seus 100 anos de história, o Federal Reserve tem o futuro do nosso sistema econômico em suas mãos. O Fed pode ajudar a promover uma economia que é construída para durar. Uma não baseada em bolhas de ações ou imobiliárias, mas em investimentos produtivos sensatos.
que irão enriquecer não apenas alguns de nós, mas todos, ou continuará a oferecer a promessa vazia de dinheiro por nada. Autônomos são construídos. Então o que você verá é que ele se comportará. Pesado profundo das máquinas. Incorporando.